Atos 12, versículo 5 diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então vamos ver o que ocorre, irmãos. O que normalmente precede a um milagre. Realmente, a oração sempre precede a um milagre. E o que aconteceu? A igreja estava orando incessantemente, fervorosamente por Pedro. Então o versículo 6 diz: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas algemas, duas cadeias. Sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então ele estava muito bem guardado, né? Eis porém, glória a Deus, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, aleluia, as cadeias caíram das mãos de Pedro. Naquela mesma hora, irmãos, as cadeias caíram das mãos de Pedro. E o que aconteceu? Pedro se viu livre. Naquele momento Pedro se viu livre daquelas algemas, e o anjo falou para ele: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Ah, meu Deus, imagine como é que estava Pedro. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo o que estava acontecendo, se aquilo era real ou se ele estava tendo uma visão, porque parecia uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, e, meu Deus do céu, que dava para a cidade, e naquele mesmo momento o portão se abre automaticamente. Coisa que hoje para nós é tão normal. Se abrir um portão automático, naquela época não era, certamente. Abriu-se automaticamente, e eles, saindo, enveredaram por uma rua e logo chegaram adiante, e o anjo se apartou de Pedro. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me das mãos de Herodes. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu creio tanto no agir de Deus, no operar de Deus. Deus opera de várias maneiras, como temos visto. E aqui no livro de Atos, a gente percebe, irmãos, a ação dos anjos do Senhor, operando, falando e agora libertando. Imagine que milagre aconteceu com Pedro, que coisa estrondosa, ele preso ali entre guardas, e a luz brilhou naquele lugar, e de repente as cadeias, as algemas de suas mãos caíram, e o anjo fala com ele: vamos, rapaz, levanta-te depressa, cinge-te, coloca a sua capa e segue-me. E ele foi seguindo, e os guardas do lado, ninguém percebia nada, e eles foram seguindo. Eu não sei que milagre é esse, eu sei que Deus opera maravilhas, Deus pode e Deus faz, irmãos. É tão importante nós acreditarmos em Deus e nós temos a nossa confiança firme em Deus. Oh, maravilha! Tem um cântico que diz assim: se Ele agir, Ele é Deus; se Ele curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele é Deus; se Ele libertar, Ele é Deus; se Ele não libertar, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele tem os seus caminhos, tem os seus planos. Veja, Tiago foi decepado, Tiago morreu, irmãos, foi decapitado, mas Pedro foi liberto, Pedro foi salvo, Pedro foi de uma forma milagrosa liberto daquela prisão e daquela cadeia. Ele sai daquele lugar assombrado, sem saber o que estava acontecendo, sem entender o que estava vendo. Ele pensou que eu sonhei, foi uma visão, mas de fato o anjo do Senhor estava ali. Por isso que ele diz: verdadeiramente, agora eu sei que Deus enviou o seu anjo e me libertou. Esse mesmo Deus age, irmãos, esse mesmo Deus opera.
é evidente que nós não compreendemos tantas coisas, nós não entendemos porque às vezes tem alguns que são mortos, como Estevão, foi morto, apedrejado, né? E outros são salvos, são libertos, como Pedro, como tantos outros. Nós não compreendemos, nós só temos que confiar em Deus, crer em Deus e fazer a nossa parte, né? Qual foi a parte que Pedro fez? Na verdade, Pedro não fez muita coisa, Pedro estava confiando, dormindo, embora no outro dia fosse apresentado, ele estava dormindo ali. Mas, irmãos, havia algo que estava acontecendo. Havia uma igreja que orava, havia um povo que intercedia, havia um povo que orava fervorosamente. Senhor, liberta o teu servo. Senhor, não deixe que o teu servo seja morto. Senhor, nós precisamos dele aqui conosco. Vocês sabem disso, irmãos. Eu já falei outras vezes, se Pedro morresse, se Pedro fosse morto assim como Tiago foi, ele estava na glória, ele estava com Deus, não havia nenhum prejuízo. Ao contrário, como diz o apóstolo Paulo, o morrer para nós é lucro. Glória a Deus, aleluia. É verdade, o morrer é lucro para nós. Mas, irmãos, às vezes não é lucro para aqueles que ficam, não é verdade? Não é verdade? Eu tenho chorado com alguns irmãos, com irmãs que perderam seus entes queridos. Eu tenho chorado com eles, porque para eles não é lucro. Para eles não é lucro a morte de um ente querido. Para eles é uma perda. Eles estão perdendo um companheiro, um amigo, alguém que está conosco. Então, para eles é difícil. Por isso que a igreja orava, por isso que a igreja pedia: Deus, não permita que Pedro seja levado, nós precisamos dele aqui conosco, ele é útil para nós. Senhor, liberta o teu servo. Eu imagino a igreja orando com fervor, clamando a Deus porque precisava de Pedro. Não era por Pedro que eles oravam. Você está entendendo, irmãos? Não é por, ai, coitadinho de Pedro, vai morrer, vai ser... Não, morrer nós vamos de qualquer jeito, né? Não importa, de uma forma ou de outra, nós vamos partir de qualquer jeito. Nós vamos para o Senhor porque somos dele. Mas eles estavam orando por eles mesmos, eles estavam orando pela situação deles. Nós precisamos de Pedro. Pedro é um líder para nós, Pedro é alguém que tem feito tão bem para nós. Meu Deus, liberta o Pedro, liberta o Pedro. Então, por amor àquele povo, por resposta às orações, à intercessão deles, Pedro foi livre. Pedro foi liberto. Deus envia uma maneira de libertar. Seja, irmãos, de uma forma ou de outra, Deus manda o socorro. No caso de Pedro, foi um anjo do Senhor apareceu ali. Deus tem os seus agentes, Deus tem os seus ministros, Deus tem os seus anjos que operam a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Operam ao teu favor, operam ao meu favor. Creia em Deus, confie em Deus. A melhor coisa que a gente pode fazer é confiar no Senhor, crer nele e saber que Ele fará grandes coisas por nós. Em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Vamos aproveitar esse tempo e clamar a Deus. Eu convido você a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus eu quero te dar graças, porque mais um dia o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado por tudo que temos feito neste dia. O Senhor é tão bom para nós. Eu te agradeço, peço a tua bênção, peço o teu favor, meu Pai. Nesse instante, eu intercedo por aqueles que nós amamos. Eu intercedo juntamente com esse irmão, meu Pai, por sua mãe que está internada, está, meu Deus, com um mau diagnóstico. Senhor, eu oro juntamente com ele, peço a tua bênção, peço o teu favor. Eu clamo, meu Pai, por esta irmã aflita que não sabe como resolver os seus problemas, não sabe que decisão tomar. Ajude-a, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo que o Senhor traga
cura para este irmão, traga alívio para essa situação que tem causado tanto desconforto na vida dele. Eu te peço, meu Pai, peço tua bênção, te agradeço, meu Deus, pelo teu agir, pelo teu operar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que libertou Pedro e que liberta cada um de nós. Eu te agradeço, meu Pai, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus liberta hoje você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso nós temos.